Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal do Alan. E o Flamengo, hein, rapaziada, tomou 3-2 do Lanives, 3-2 no agregado, 4-2 dentro do Maracanã, tomou 3-2, campeão Lanives da Recopa. É o poderosíssimo Flamengo que não perde pra ninguém, etc e tal, que a mídia fica pintando que Paquetá é o melhor jogador, isso e aquilo, a maior contratação do futebol brasileiro, tirando o Neymar como maior contratação do futebol brasileiro. Cara, não tem como Paquetá ser a maior contratação da história do futebol brasileiro com o Neymar jogando. O Neymar fez 2 gols lá, ó. Neymar tá mal, tem algumas situações físicas, tal, etc e tal, já deu para ele ali na questão física. Eu acho que ele não consegue atingir aquele mesmo nível que ele jogou na Europa, mas Neymar é craque. Neymar é craque, não é Lucas Paquetá, que o pessoal fica tentando botar na mente do torcedor do Flamengo, dizendo que Paquetá é craque, é isso e aquilo. O gol que o zagueiro fez foi em cima de Paquetá, que não subiu um filete, o gol foi em cima dele, cara. E ele jogou, estava no banco, ele estava no banco. Eu não tenho essa só, não é só opinião minha, não, é opinião de muita gente que vê que Paquetá não é esse craque todo, cara. Eu acho que nem é jogador de seleção, ele Paquetá, na minha opinião, nem é jogador de seleção, mas está lá devido a alguma situação de empresário ou por questão midiática, como a mídia mesmo faz. Mas tem um cara aí que geralmente fala, que é pilhado, geralmente ele fala, quando ele elogia bastante o Flamengo, mas quando ele é para descer a madeira no Flamengo, ele também fala, ele falou um monte de coisa aí, depois eu vou colocar para vocês verem. Vamos lá, Guilherme Silva, vamos começar a falar as verdades desse time de bosta do Flamengo no começo da temporada. Começo de temporada patético, é um começo de temporada ridículo. Esse time de hoje foi o retrato do time de bosta do Flamengo no começo dessa temporada. É um time que tem um bando de atacante que não sabe chutar pro gol. Tem vários atacantes que não sabem chutar a gol. O Plata, bota ele pra ir pro atletismo. Bota o Plata pra ir pro atletismo. Ele só sabe correr. Chega cara a cara, chuta pior que a minha mãe. Chuta pior que a minha mãe, o Plata. Aí depois vai o Carrascal, cara a cara com o goleiro, chuta em cima do goleiro. Aí o Pedro, o protegidinho de alguns flamenguistas. Ele é um cone, ele não corre, ele não tem arrancada. Sobrou uma bola pra ele, igual a do Tchouaméni, zagueiro do Real Madrid. O zagueiro do Real Madrid bota no gol. O Pedro chuta por cima do gol. E outra coisa, tem que ter alguma coisinha pra falar. Felipe Luiz errou feio hoje. Errou feio hoje. A escalação inicial foi uma vergonha. A escalação inicial. E uma coisa que eu quero deixar bem claro. 60, calma, porra! 62 milhões de euros em Paquetá e Samuel Lino. Nenhum dos dois joga nada por enquanto no Flamengo. Nada! Eles jogam no Flamengo 62 milhões de euros. Com 62 milhões de euros, você compra o Lanús. Você transforma o Lanús numa SAF e compra o Lanús. 62 milhões de euros para Paquetá e Samuel Lino. Eles precisam jogar. Eles precisam mostrar alguma coisa. E o Flamengo, o que o Flamengo fez hoje foi simplesmente ridículo. Foi um desrespeito ao torcedor. 210 minutos sem conseguir fazer um gol sequer no minúsculo Lanús. O Lanús é ridículo. O Lanús é time pequeno. E o Flamengo, em 210 minutos, não fez um gol sequer, sem pênalti no Lanús. Como que a gente vai acobertar? Como que a gente vai achar isso normal? É vergonha. Eu tava no Maracanã hoje, o torcedor agoniado desde o começo do jogo, porque é muito erro de passe, é muito gol perdido, é muito chute ruim, é muito jogador sem vontade. E outra,
a displicência. A displicência não é a primeira vez que o Rossi tem um lance como esse. O maior erro foi o dele? Não. Foi do Ayrton Lucas. Mas o que o goleiro está fazendo no meio de campo? Não é a primeira vez que o Flamengo leva gol ridículo assim. O Flamengo não mereceu ser campeão da Libertadores. O Flamengo não mereceu, porque o Flamengo não está jogando nada nessa temporada. Nada o Flamengo está jogando nessa temporada. E se esse time não acordar, vai ficar tarde. Porque o Palmeiras está jogando. O Palmeiras contratou jogador caro, jogador que está jogando. Não é jogador de 40 milhões de euros, de 22 milhões de euros, que não está jogando nada. Então, se o Flamengo não acordar a tempo, o Palmeiras, vai começar a distanciar e vai acabar a brincadeira. Ridículo. O torcedor hoje saindo aqui do Maracanã tá muito puto. E sabe por que ele tá puto? Porque é um time soberbo. É um time sem vergonha, que mais uma vez começa a temporada sem entregar nada. O quanto ele falou aí sobre Paquetá, sobre o time do Flamengo. Então, assim, o Flamengo jogou bem os primeiros minutos, em cima do Lanús, jogou em cima, pressionou, achou uma bola com Plata, achou outra bola com Carrascal, mas não é aqueles caras que define bem a jogada, que dá não tem aquele acabamento refinado. O chute, ele chutou, né? Ele poderia ter caprichado mais, ter olhado para o goleiro, ter tirado do goleiro. Plata, muita correria ali, mas na hora do chute também não é muito bom. Depois, o que teve a falha do lateral esquerdo do Flamengo e o Lanús fez o gol, o Flamengo começou a chuveirar a bola dentro da área o tempo todo. Começou a chuveirar a bola dentro da área, e uma bola que sobrava outra, aí rebatia lá, o Flamengo conseguia chutar no gol, mas não tinha criação. É tanto que os 2 gols do Flamengo foram de pênalti, não foi de jogada trabalhada. O Flamengo não veio tocando de bola de pé em pé e fez uma infiltração, jogada de linha de fundo com o lateral, não. Simplesmente foi um bate-rebate, a bola sobrou, aí jogou a bola para a lateral, o cara cruzou, bateu na mão do zagueiro, pênalti. O segundo lance, a mesma coisa, um bate e rebate, jogou a bola dentro da área, rebateu a bola, sobrou ali para um jogador que jogou a bola para Arrascaeta, que entre os 2 zagueiros ali, na minha opinião, a bola foi fora da área, bem no limite da área, o ponto de contato, e eles caíram dentro, e o juiz marcou pênalti. De qualquer sorte, Arrascaeta converteu, Jorginho converteu, mas não foi com bola rolando. O Flamengo não conseguiu fazer gol com bola rolando, nem aqui nem lá. Foi só de bola parada. Então o Flamengo não jogou praticamente nada, tipo assim, para poder ter aquele domínio total para ganhar o jogo. Dominava na questão de posse de bola. Teve muita posse de bola, o Lanús se retraiu, é normal, tá dando 1-0, veio com um placar de 1-0, é normal ele se retrair. Depois que fez o segundo gol também se retraiu mais ainda, que é normal, todo time iria fazer isso aí, e o Flamengo não teve condições nenhuma, mesmo mudando, Paquetá no banco, mesmo mudando, fazendo várias mudanças, colocando vários jogadores, o Flamengo não conseguiu. Pedro ficou no banco, colocando Pedro, colocou Jorginho, colocou Paquetá, e mesmo assim não funcionou o time do Flamengo. Muita crítica aí dos torcedores do Flamengo em cima do lateral esquerdo, que falhou, né? O primeiro gol ali foi falha dele, realmente que o Flamengo 1-0, com certeza o Flamengo ia fazer um gol nesse jogo, no mínimo, e aí o Lanús abriu 2-0 com falha dele, então tá todo mundo pegando no pé dele. A gente vai ver a entrevista de Pilhado aí, falando sobre isso aí. E o que eu falo em relação ao Flamengo, cara, a minha opinião, o Flamengo tem um timaço, a gente não pode negar isso aí. Se você negar isso aí, eu acho que você está vendo outro esporte. Não dá para dizer que Arrascaeta Arrascaeta para mim é craque de bola, só é simulador de falta mesmo, de pênalti, mas Arrascaeta é craque. Você tem Plata, você tem a Carrascal, que estava vivendo um bom momento, Jorginho, que sabe, é qualidade, mas nenhum desses eu vejo como craque de bola, aqueles caras que a mídia fica pintando como um craque. Para mim, Arrascaeta é um craque de bola e os outros são bons jogadores. Samuel Lino veio aqui com uma expectativa altíssima. Samuel Lino foi substituído. O cara nem tocava na bola direito. Quando tocava, o pessoal roubava a bola. Paquetá também vem com esse status todo.
que não é esse jogador todo, estava no banco, entrou no lugar de eu acho que foi Samuel Lino mesmo, e acabou que não fazendo nada no jogo, entendeu? Então, o Flamengo tem bons jogadores, para mim, craque é Arrascaeta, tem bons jogadores, Pedro mesmo, eu acho que um dos melhores centroavantes que o Brasil tem aqui na atualidade, Pedro é covardia, mas isso não ganha jogo antes não, é só peru que morre de véspera. Então, não é questão de você ter um timaço e você já entrar ganhando. O time do Flamengo é um pouco soberbo, acho que vai ganhar o jogo na hora que quer, mas não é assim, o jogo é jogado, pô. O jogo é jogado, então tem um outro time lá também do outro lado lá, então o time do Flamengo realmente é um time bom, mas que ainda não pegou encaixe ainda nesse começo de ano. E que se bobear aí com o Felipe Luiz, se bobear, o Palmeiras vai seguir em frente aí, pô, porque o Palmeiras contratou bem, na minha opinião. O Flamengo contratou por mídia, porque a Arias está jogando já no Flamengo, decidindo o jogo lá, correndo, marcando, tá o tempo todo ajudando o time, chega lá, bate no gol, dá passe, e a Arias já está jogando. A contratação do Palmeiras em si já está funcionando. E não tem esse negócio de ritmo de jogo como a mídia fica tentando botar na cabeça das pessoas. Não, mas Paquetá tá pegando ritmo de jogo, ele veio da Europa. A Arias também estava na Europa e já tá jogando bola no Palmeiras. Então não é questão de ritmo de jogo. Isso é para enganar os torcedores do Flamengo, cara. Alguns torcedores conscientes, eles sabem, cara, isso aí é mentira. Mas a maioria, ele quer só ver a questão da vitória e da derrota, ele não vai analisar essa questão aí. Muitos torcedores do Flamengo ficam o tempo todo sendo ludibriado, dizendo que Paquetá é isso, que é aquilo, cara. O cara tá aí que não fez gol ainda, fez um golzinho ali e tal, mas não é decisivo. E aí a mídia fica pintando que ele é bom, que ele é bom, que ele é bom. Não, ele é bom. E aí o cara que só tá acostumado a ver ouvir o jogo ali, ou ver o jogo para ver se vai ganhar ou não, tanto faz para ele como é que o jogador está jogando ali. Às vezes ele nem sabe que o jogador está ali em campo, ele simplesmente quer ver se o Flamengo vai ganhar ou se o Flamengo vai perder. O que é que ele faz? Ele acredita, porque a mídia está dizendo, o Paquetá é top, o Paquetá é isso, mas não é, cara. Ele não é melhor do que a contratação do Palmeiras, que é John Arias, ele não é melhor. John Arias já tá jogando, cara, e chegou há pouco tempo, então esse negócio dessa conversa aí que passou muito tempo na Europa e que tá se adaptando, isso aí é conversa para boi dormir, isso aí acredita só os torcedores do Flamengo que querem que seu ego seja massageado, mas o torcedor do Flamengo mais consciente tá ligado, que isso aí é conversa fiada. E aí, meu amigo, o Flamengo agora tem essa missão aí de recuperar o seu futebol, porque o Palmeiras tá vindo daquele jeito, viu, velho? Para vocês que imaginam que o jogo do Flamengo, que o Flamengo entra em campo e já vai ser campeão, isso que aquilo, o jogo é jogado. Eu não acho que nenhum time no Brasil entra com favoritismo, não. Todos os times aqui é bem nivelado. Tem seus craques aqui. Agora sim, quando é ponto corrido e os times eles têm mais peças de reposição de qualidade, como o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, tem umas peças de qualidade a longo prazo. Os outros times, quando perdem um jogador ou outro, por contusão, um exemplo, se a Arrascaeta se contundir, tem Lucas Paquetá, que é um bom jogador, tem Jorginho, então tem elenco para repor. Já os outros clubes não têm um elenco para repor. Fora que Palmeiras e Flamengo foram bem ajudados ano passado. Todo mundo sabe aqui dos 14 pênaltis que o Palmeiras sofreu, dos 7 pênaltis que o Flamengo sofreu, e por aí vai. Os apitos que a gente sempre via que era tendencioso, então por aí vai. Então, tirando essa questão aí, o elenco do Palmeiras e do Flamengo é bom, porque eles têm jogadores bons jogando e jogadores bons no banco, cara. Flaco Lopes, tem o Tigrinho, então tem vários jogadores, os caras têm jogadores muito bons, tanto dentro quanto fora do campo, então isso ajuda a longo prazo.